Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje 1146, As Outras Faces de Nicolas Cage. E não tem como ser diferente, né, Chico? O Thiago tem que falar por que nós estamos falando de Nicolas Cage e o porquê desse título. O Thiago, que é o presidente do fã-clube do Nicolas Cage no Brasil. Exatamente. Michel, a questão é por que ainda não falamos sobre Nicolas Cage nesse podcast? Você ficava protelando isso. Não. Não, eu acho que depois do 2001 Uma Odisseia no Espaço deve ser o segundo request mais, né, que enche as caixas de correio da varanda. Não, aí. o correio não consegue mais aguenta mais entregar a carta aqui pedindo. Sou eu pedindo. Eu crio vários nicknames e fico pedindo. E agora vocês ouviram. Tá bom. Que bom, que bom. Antes Thiago- tarde do que nunca, né? Nesse momento de grande polarização política, a gente tá falando sobre o ator que mais polariza opiniões no cinema. Boa ligação. Ele é um pouco Cabo Daciolo, ele é um pouco Bolsonaro. Bolsonaro. Não é nada Geraldo Alckmin. Não. Ele fica nos Nem- extremos. nem Marina, Ele fica nem nos- Marina. Nem Marina. Marina, às vezes. Ele não fez a Marina ainda nos filmes. Quem Não, sabe ele, no futuro. Ele fica só nos extremos. Essa coisa mais equilibrada. Muito Boulos, não ele é muito trabalhamos. Boulos, muito Nossa, Boulos. Muito Boulos. Bem, Imagina ele fazendo um filme do MST, invadindo casa. Maravilhoso, maravilhoso. Fica a dica. Eu acho que, inclusive, ele tem que fazer a Marina no próximo filme. Sensacional. E aí, gente? Vamos falar de Nicolas Cage, então? Hoje o episódio é todo 100% especial a esse grande ator. Diretor. Para alguns. diretor também. E o- Michel, só pra não Vamos ficarmos na esfera da zoeira, decidimos falar sobre Nicolas Cage porque temos 2 filmes estrelados por ele que estão sendo muito comentados entre Ao longo cinéfilos do na ano. internet. Um é bem recente, chama Mandy, passou no Festival de Sundance desse ano, e o outro foi muito comentado no início do ano, mas não passou aqui pela varanda, a gente decidiu resgatá-lo, chama Mãe e Pai. Isso, Ele tá agora nas Tá nos- plataformas de streaming. Dos streamings. Tem vários streamings que tá disponível, mãe e pai. Então hoje é o tema de hoje é isso, falar da carreira de Nicolas Cage, vamos falar dos filmes que mais se destacaram na nossa visão, dos filmes que a gente achou horrorosos de Nicolas Cage e falar desses 2 filmes em especial que são filmes deste ano que estão sendo falados, certo, Chico? Certíssima resposta. Mas antes, tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. No episódio passado nós falamos sobre Buscando e sobre O Conto. E o Leonardo Aquino, que foi um dos ouvintes que pediram para que a gente falasse sobre O Conto, deixou o comentário dele sobre o filme. Ele disse que demorou bastante para ser fisgado pelo filme, e o que segurou para ele foi o peso da história e as ótimas atuações. Ele concorda com a gente quando a gente diz que o filme é limitado em termos de técnica e linguagem, mas ele é provocante nos temas e certeiro nas abordagens, sem glamorizar a pedofilia e mostrando que quase sempre a ameaça chega sem fazer alarde, sem avisar. Ele adorou o link que acho que foi o Chico que fez entre o filme e Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Aí ele ficou com uma dúvida que ele queria perguntar pra gente. Se o filme não fosse autobiográfico, será que ele teria sido tão marcante? Se contassem pra gente que a diretora filmou uma história fictícia ou vivida por um terceiro, a nota que daríamos para o filme seria a mesma? Na minha opinião, as respostas são não e não. Ele queria saber a nossa opinião. Chico? O que aconteceria se? Não sei, eu acho muito difícil você prever uma coisa assim. É claro que o impacto de ser uma história real da própria diretora dá um peso muito grande, né, pra como as coisas ficam mais emocionais pra gente, né, pra quem assiste. Mas, não sei, depende muito. Acho que tem muitas histórias Eu acho impactantes. que se estivéssemos gravando neste ano um filme com a Laura Dern sobre abuso sexual infantil, sim, estaríamos falando do filme. Sim, seria um filme de impacto. Mas que ele fica mais impactante por ser uma história autobiográfica, sim, eu acho isso. Mas agora, com relação à nota, eu não sei, porque a gente também criticou o filme, né? A gente elogiou mais do que criticou, mas a gente acha que é um filme comum na questão da narrativa, então não é um filme ultra elogiável, mas ele trata de um tema tão vital para
pra vida que nós estamos vivendo hoje, né? Não, e a nota não dá pra ter ideia, porque... Não, teria que... Se ela não tivesse toda aquela experiência pessoal, o filme seria outro. Então... exatamente. Teria menos envolvimento emocional. Pois eu acho que o fato de Eu ser... tenho um pouco de dúvidas com isso, não e acho não. que o fato de ser história real dá um peso peso grande, muito maior, né, com ao certeza. filme. Torna tudo mais incômodo. Eu entendo o Leonardo, realmente, se tivesse sido uma obra de ficção, teria que ter sido muito mais, sei lá, bem feito, mais chocante, mais impactante para provocar toda essa repercussão, não sei. Sim, eu fico com essa impressão. Acho que só pelo tema e pela escalação já teria um impacto ali. Sim. Aí, claro, seria outro filme, então não dá pra gente adivinhar se ia ser bom ou não. Pois é. A Clarice Vieira, nossa ouvinte que manda e-mails, Sim. ela enviou um e-mail tão legal Nossa, sensacional. que o Michel compartilhou no nosso grupo de WhatsApp, Michel quase chorou. que a gente geralmente usa só pra compartilhar memes de política. Ele jogou esse e-mail É pra isso lá. que a gente usa? Eu tô usando ele meio errado. Eu achei que era pra pois é. discutir a pauta. Não é não. E foi muito legal esse e-mail dela, porque ela trouxe justamente uma discussão sobre os nossos episódios que seriam os mais polêmicos, que são os episódios em que a gente trata de filmes que têm temas políticos muito fortes. Ela falou sobre O Processo, que é o documentário do impeachment da Dilma, falou sobre Clint Eastwood, que é um diretor Aquele que a gente rolou sabe... aquela injustiça na varanda. Tá? Exato, que a gente sabe que é um diretor bem à direita, politicamente. E ela também trouxe o Mecanismo, que são episódios que ela viu que a gente já começou a discussão com nossos pontos de vista políticos ali já muito à flor da pele, mas durante a discussão houve uma desconstrução dos temas. E ela gostou muito disso, porque ela viu que teve um esforço nosso de discutir além do que a gente pensa politicamente dos assuntos. Olhar o lado do outro, né? Exato. Do lado do outro, eu digo da sua outra visão, né? Porque acho que fica mais ou menos claro que cada um tem de visão política, né? A gente não vai ficar fazendo um panfleto, mas dá pra meio que perceber que lado que é um pouco mais mais um pouco as nuances, né? Políticas de cada um. Porque a gente discute cinema político e a gente discute política, né? Eu vou ler só um trechinho do e-mail dela, que é bem longo. Ela diz o seguinte: ao tentar avaliar e incluir filmes como esses, sinto claramente em vocês uma intenção de estimular a empatia. Ou seja, em nenhum momento senti uma atitude infantil de estamos acima do bem e do mal e de podemos julgar imparcialmente qualquer lado. Vocês sutilmente ou abertamente dão sinais de seus posicionamentos políticos e assumem sua visão de mundo, mas sem deixar de querer incluir filmes de outras visões. Nessa atitude, sinto muito sinceramente o desejo de estimular a capacidade de se colocar no lugar do outro, e por isso gostaria de parabenizá-los imensamente. Bem legal, gostei. Adoramos. Essa é a nossa e-mail. intenção e a gente se esforça para que isso aconteça. Eu lembro que quando a gente foi falar sobre o Dunkirk, o filme do Christopher Nolan, que é um diretor que a gente tem várias reservas em relação... Que é bem diferente das opiniões aqui. A gente não. Alguns de nós. Alguns a gente de nós, tentou nós partir... dois. A gente tentou não já descartar o filme de início, mas tentar entender por que as pessoas valorizam o Christopher Nolan, o que o cinema dele tem de interessante, quais são as ambições dele. Falou bem do filme. Exato, Sim. acabou que a gente elogiou o filme no final. Mas e aí ela... isso de não vir com preconceito, né? Pra conversa. Mas eu acho que foi Vir bom. com opinião, mas não com preconceito. Mas acho que foi bom ela ter escrito sobre isso, porque eu acho que não é fácil. Pra mim não é fácil. Eu acho que não é simples chegar aqui e já desconstruir todos os preconceitos. É um esforço mesmo. Sim, eu é um esforço. quando venho pra discussão, eu me esforço Mente aberta, né? pra não já sair atirando o que eu acho sobre o filme ou sobre o diretor. E é legal quando isso acontece nesses episódios, né? Aí no final ela termina com 2 perguntas. Como vocês conseguem assistir a tantos filmes? E além disso, lembrar de tudo. Vocês parecem uma enciclopédia, Chico. Surreal. O Chico tem um chipzinho que ele vai memorizando na cabeça dele. Eu falei quando a gente tava discutindo sobre esse assunto no nosso grupinho de WhatsApp que serve pra mandar os memes. Eu falei assim... Tem muito bom dia. Eu esqueço de tudo, na verdade. Esqueço. Aqui é o que eu lembro, volto a lembrar. Mas eu esqueço. No final só lembro do nome do diretor e do ator. Acabou. E é legal essa impressão de que a gente vê Chico, você vê muito quantos filmes por ano? Muito. Mais ou menos. Só pra ela ter uma ideia. Não, eu vejo... por dia eu vejo pelo menos um filme. É muito difícil não ver. Muito Aí, bem, Clarice, então, viu? já tem Olha, uma faça ideia as aí. contas e... Mas 360 por ano? Muito mais que 360 por ano. Na Isso época da vejo mostra, eu. na época da mostra varia pra 6, 7, 5, 6, 7, enfim, e por aí vai. Muito obrigado Meu pelo recorde e-mail, na Clarice. loja foram 8, mas um era média-metragem. Ah, tudo bem.
Muito obrigado pelo e-mail, Clarice. Escrevam mais pra gente, mandem Ela mandou um opiniões. segundo e-mail depois, mas é bem curtinho, elogiando muito o episódio da semana passada. E querendo saber da Cecília Barroso, qual era a outra sessão, as outras 2 sessões que ela comentou no episódio da semana passada, que foram marcantes. Então eu vou falar pra Clarice que a Cecília estará aqui na varanda durante a mostra, então nos próximos episódios. E ela vai responder essa pergunta ao vivo aqui. Ao vivo não, porque é gravado, mas assim, vai responder ao vivo porque ela vai falar na hora. aqui na varanda. Então já tô avisando que Clarice não, que Cecília estará aqui, será nossa convidada de outubro. Só mandar um alô também pra Juliana Almeida, que fez um comentário essa semana no SoundCloud sobre o episódio que a gente falou sobre Para Garotos que Amei e os filmes da Netflix. Então, depois nós vamos responder pra você lá, Juliana, mas muito obrigado pelo comentário. O que ela falou? Mas Fala. querem? Eu Meu achei Deus, que claro. mistério, que suspense. Como é episódio antigo, eu achei que Gente, não valia. acho Vale, que você sim. tá A guardando Ju os mandou. comentários. A Não, Ju, vamos lá. olha, você tava sendo excluída do nosso programa. Nessa questão de universalizar o particular, me fez pensar um bocado. Acho que essas atrizes e essas histórias fazem mostrar que existem outros lugares que podem ser parecidos com o qual já consideramos universal. Acho que é um movimento de mostrar todo mundo, dar visibilidade à história que acontecem com todos e não apenas com alguns tipos de pessoas. É um movimento de ampliar padrões. Enfim, só quis acrescentar isso ao debate. E um de vocês estava muito longe do microfone. A gente já tá arrumando, tá, Juliana? Obrigado, Juliana, é isso aí. Então ela tá discutindo aí os filmes, os romances, essa questão do amor da Netflix e essa coisa do universalizar o particular. Acho que ela tem toda a razão. Acho que é isso mesmo. Acho que é trazer para as coisas específicas para o... Mostrar que, na verdade, o específico também é universal. Também as coisas não só acontecem com as meninas brancas. Acontece com todo mundo, e né? americanas, né? E aquela coisa que todo mundo de perto é especial, né? Não é... De longe todo mundo fica meio parecido, se cria padrões, mas de perto você vai vendo que todo mundo tem o seu próprio eu. Chico, agora acho que eu vou dar o microfone pro Thiago e ele vai comandar esse episódio. Que música o Thiago vai cantar? Tinha que ser uma música bem frenética, assim, né? Tem que ser alguma música de algum O filme. Nicolas Cage já cantou alguma Nicolas música Cage. em seus filmes? Ah, com certeza. Claro. Com certeza. Eu acho tem, que tem o. tem uma resposta que eu esperando, vamos esqueço tudo isso. Tem um que ele faz no Elvis, no Coração Selvagem, é isso? Exatamente. Olha, bingo, ganhei o prêmio da semana. Não, enfim, ele já fez tanta coisa. Com certeza já cantou em russo, bêbado, debaixo d'água, enfim, alguma coisa ele já fez. Alguma coisa ele já fez, né? Os filmes, a gente vai comentar hoje 2 filmes recentes dele, o Mandy e o Pai e Mãe, e só nesses 2 filmes ele faz tanta coisa que acho que já daria pra gente listar várias excentricidades do Nicolas quase Cage. dá pra resumir a carreira dele. That's né? true. Mas São filmes que resumem bem o Nicolas acho que é uma Cage. boa pergunta. Thiago, qual filme... Tem algum filme, se é que tem, que resume a carreira dele com relação à atuação? Porque com relação a todos os tipos de pessoas... Porque ele vai desde o romance meloso, filmes de ação, até coisas ultra excêntricas e exageradas. Tem algum filme que tem tudo isso junto, misturado? Tá, ele vem... Acho que é legal a gente voltar um pouquinho no início da carreira dele. Ele começou no início dos anos 80... muito por influência da família dele. Ele sempre quis ser ator, sempre foi um cara que tentou mostrar pro mundo que ele era um ator maravilhoso, e no início ele teve essa facilidade de ter ligações familiares muito respeitadas em Hollywood. Ele é sobrinho do Francis Ford Coppola. O nome dele é Nicholas King Coppola. Exato. Ele é primo da Sofia Coppola e do Roman. Mas no início da carreira dele, ele queria ser um ator respeitado. Ele nunca, no início pelo menos, ele não queria ser Ele não quer mais? um astro. Quer ainda. É que eu tô tentando entender de onde ele vem. Porque hoje a imagem Nicolas Cage dele... das origens. A imagem dele passou por tantas transformações e passou a ser vista de maneiras tão diferentes pelas gerações que apareceram, de cinéfilos e tudo mais, que muitos não lembram que no início ele queria ser um ator super respeitado, um ator cult. Ele queria trabalhar com diretores que eram elogiados pela crítica. E nessa primeira fase da carreira dele, dos anos 80, ele trabalhou com os irmãos Coen, fez Arizona Nunca Mais, trabalhou com David Lynch, fez Coração Selvagem. Enfim, ele tentava se juntar ali a diretores respeitados e participar de projetos de prestígio. No meio dos anos 90, em 95, 96, acho que foi 96, ele ganhou o Oscar por Despedida em Las Vegas. Então foi o auge da carreira dele, o que ele queria, ganhou um Oscar pelo filme.
Depois, já no ano seguinte, ele começou a se tornar um grande astro de ação, um grande astro de Hollywood. Justamente o que ele não era nessa primeira fase. Então ele entrou já numa segunda fase. Nessa segunda fase ele ganhou muito dinheiro, ficou milionário. Virou um astro de ação e não sei se a palavra agora estava aqui na minha cabeça. Galã. Galã, romances. Sim. Um galã bruto, mas né? O galã já vinha se desenhando, né? O galã ele fez o exato. Feitiço da Lua nos anos 80. Que foi o filme que carimbou ele como um ator de respeito, imagino eu. É que Talvez, ele tava seguindo essa Tava trajetória ascensão, mas, do... assim, ali carimbou. Não, a partir de agora você tá aqui na lista dos oscarizáveis, digamos Verdade, assim. sim. Mas ele virou meio que um novo brucutu. Seria um novo Schwarzenegger. Mas com também também transitando entre filmes um pouco mais cult. Então ele acho que tentou tava isso. mais para um Tom Cruise mais Eu low também profile. também acho. Não chega a ser Tom pro Cruise, Porque eu o não Schwarzenegger sei. eu acho que não. É porque eu penso num filme como Ele fez Nome de Conair. Família, ele fez... Mas eu penso em Conair, penso em A Outra Sim, Face, sem que foram dúvida. filmes que tornaram o Nicolas Cage um grande astro de Hollywood, e é um pouco esse perfil astro de ação, não tão sensível. Eu não via um cara tão sensível nesses filmes. Mas claro, ele fez tantos filmes diferentes na carreira dele, enquanto ele fazia esses filmes, que a imagem dele pelo se diversificou. destino, quer dizer, Exato, tem Cidade dos Cidade Anjos, dos enfim. Anjos. Mas aí ele Imagina o teve... Schwarzenegger fazer Cidade dos Anjos. Não. Ele tentou fazer filmes um pouco mais sensíveis. Júnior. Ele tentou umas Júnior, acho que comedinhas. Mas aí, né, essa é a segunda fase da carreira dele. A terceira fase foi quando ele se endividou, comprou várias propriedades e torrou todo o patrimônio dele. Enfim, entrou nessa decadência mais financeira, mais de decadência de bastidores, na verdade. E aí teve que fazer filme E aí foi à para torto e à onde? No direita. SPC, no Exato. Serasa. E teve que fazer muito filme pra tentar quitar Ciro Gomes podia ajudar. essas dívidas. Imagina, ele chegou a comprar uma ilha nas Bahamas, comprou 2 castelos na Europa, comprou uma casa mal assombrada em New Orleans. Uma Então, casa mal assombrada. maravilhoso. Vamos aí, calma, para tudo. A vida dele é melhor que muito filme. ele é muito ele sempre foi muito excêntrico e torrava muito dinheiro e comprava muitas residências. Assim. Ele é o capitalista selvagem em pessoa, ele né? tem uma cobra, né? Ele gosta de comprar, ele gosta de adquirir coisas. Ele gastou uma grana pra comprar o primeiro gibi do Super-Homem, que ele é muito fã de quadrinhos. Então ele gastou acho que $250 mil. Ele entrou num leilão com o DiCaprio. Esse Superman rola um trauma aí. Ele entrou num leilão com o DiCaprio. Essa acho que é a história mais pitoresca da carreira dele. É o leilão por um crânio de dinossauros de 7 milhões de anos. Então ele pagou 276 mil e ganhou, levou o crânio de dinossauro, venceu o DiCaprio nessa disputa. Que ele Só tá que aí- fazendo com esse crânio? Só que aí descobriram que o crânio de dinossauro tinha sido roubado do governo da Mongólia. Ele teve que devolver o crânio de dinossauro. Então ele pagou 276 mil e teve que devolver o crânio. Aí fez mais um filme pra Então, cobrir esse enfim, rombo. ele torrou muito dinheiro, ele é muito excêntrico na vida dele, e por isso hoje ele tem que fazer 5, 6 filmes por ano para pagar essas dívidas. Ele tá numa fase da carreira em que ele faz de tudo e explora essa imagem dele do cara excêntrico, do ator de overacting, e pra essa geração mais recente ele virou um meme. Ele se transformou numa figura engraçada da internet. O que me incomoda quando eu vejo isso é porque eu sei que ele já fez filmes muito bons, eu sei que ele tem atuações muito boas, ele é um ator muito intenso, é um ator que compra os personagens dele como poucos outros atores compram, ele mergulha nos filmes de uma maneira Visceral. profunda mesmo. E pra uma geração ele é só uma piada, ele é só um cara que exagera nas atuações. Enfim, daí vem um pouco Senti uma meu lagriminha apreço se formando. pelo Nicolas Cage. Exatamente. Mas então, você acha que não tem nenhuma atuação que Cara, que represente que são tantas muitas. facetas dele? Por isso que as são- outras faces de Nicolas Cage chamam hoje no episódio. Deixa eu ver. A do vício frenético do Não. Herzog talvez seja. Não, essa é overacting, Overacting do começo ao do começo ao fim. É que vocês estão também querendo acho. algo um pouco mais sutil bicho, com eu quero overacting. Uma que tivesse mais, um pouco Sei de lá, romance, por exemplo, a um pouco de adaptação, ação. eu não acho que seja adaptação, mas a adaptação, como eles são 2 personagens, ele já tem ali 2 facetas, mas também não acho que seria... Sim, pode ser. esse, Vai aí, mas Michel. assim, É esse, é- então. É que na adaptação ele se desdobra em então 2 personagens. É um ultra excêntrico e o outro mais calmo. Lembrando Eu que... queria ver se tinha mais algum outro filme que tivesse essa... eu acho que a adaptação possibilidade. é o melhor mesmo. É o que Mesmo resume. Despedida nas Vegas, ele não fica ultra excêntrico, mas ele tem seus momentos excêntricos e momentos mais contidos, então... são filmes que lembrando- equilibram os dois. Eu diria que Mandy tem tudo isso, porque é romance, tem uma filosofia e tem a esculhambação da ação. Temos o gancho para falar de Mandy daqui a desenfreada. pouco. Mas você falou sobre adaptação, é bom lembrar que ele ganhou o Oscar por Despedida em Las Vegas e foi indicado
por adaptação. Então são os dois momentos da carreira dele. São só essas duas indicações. São Uma vitória e uma não. exatamente o que você apontou, Michel, porque são realmente as atuações dele em que ele tenta modular um pouco mais essa loucura que ele joga nos personagens. Então ele vai até certo ponto, ele não chega ao extremo do overacting que geralmente tem nos filmes dele. Que eu acho que divide porque é incompreendido. Às vezes ele quer fazer filmes muito caricatos, personagens muito caricatos, e para uma parte do público fica a impressão de que ele não queria ter feito algo muito caricato e que ele errou e foi muito além do limite e fez uma coisa muito ruim. Ele meio que se Estamos marcando. sendo bem condescendentes com o Nicolas Cage. Sim, Mas eu acho que vamos última década aqui, ele tá virando uma caricatura dele mesmo nas atuações, né? Talvez tenha algum filme que se salve. Sim, Michel, mas a mesmo maioria aí, é isso, né? mesmo quando você simplifica, e eu acho que é ok, tudo bem, porque a maior parte dos filmes são ruins dessa fase nova. Tem filmes bons dessa fase nova. Tem um filme como Joe, que ele tá bem e foi super elogiado. Tem o Vício Frenético do Herzog, que ele foi muito elogiado. Então, tem altos e baixos, mesmo numa fase de oportunismo declarado, que ele faz filmes para ganhar dinheiro. Então, ele tem projetos pessoais ali dele. Mas eu quero só abrir aqui um parêntese, que nessa questão da vida dos bastidores, do dia a dia do Nicolas Cage, aí eu acho que ele é excêntrico num nível que a gente nem vai conseguir discutir aqui no eu podcast. nem sei esses detalhes todos, Eu- né? Não colocaria a mão no fogo por ele de maneira alguma. Eu não me surpreenderia com nada que viesse dele. Não, de forma alguma. Ele já tem acusação até por violência doméstica, mas que foi depois, ele foi retirada. Então a gente não sabe, ele não tá aqui pra se defender também. Fez de um tudo na vida. Então acho que a discussão não é muito essa aqui. Acho que a não, discussão com é mais certeza. sobre o que ele É- leva pro cinema. Era mais abrir, né? Chico, e você? O que você tem essa visão desse ator que fez mais de 100 filmes creditados no IMDb? Não, mas 100? Mais de 100? Não, é um pouquinho menos. Eu vi 106. 106? É. Eu vi Que deve ter 98, curta-metragem. mas com os que não foram lançados ainda. Quer dizer, eu vi no Letterboxd 106. Né, porque eu acho que tem 1000 coisas no No Letterboxd, centésimo a entra gente tudo. então faz um especial, né? Qual será o centésimo? Não, é hoje o especial. Eu gosto muito do Nicolas Cage. Desde das minhas primeiras experiências cageanas nos anos 80, até... Inclusive, recentemente, há uns 2 ou 3 anos, eu revi o Picardias Estudantis, que é o primeiro filme em que ele aparece, e eu disse assim, nossa, onde é que tá o Nicolas Cage? E ele faz uma ponta mínima, ele faz um atendente de uma lanchonete e tal, parece acho que uma cena só. Mas enfim, já começou bem, já começou num filme bom. Eu acho que ele tem momentos muito bons. Eu também acho que a carreira dele se desvirtuou por causa de todos esses problemas pessoais dele. Então ele teve que realmente abrir mão de Escolher. qualidade, de escolha e tal. Mas eu concordo com o Thiago, eu acho que ele ainda tem muita... Lenha pra queimar? lenha pra queimar, e acho que ele tem muito filme bom escondido no meio de um bolo de coisa bagunçada, assim. Inclusive os dois filmes que a gente vai falar hoje são filmes bem diferentes do cinema mecânico dele. São filmes que, sendo bons ou ruins, ou qualquer interpretação que você tenha, são filmes mais pensados de uma maneira diferente, tem uma pegada diferente, tem um trabalho diferente do que ser só um filme de ação. É curioso, se você pegar, sei lá, os posters dos últimos 10 anos dos filmes dele e aí pega esses dois no meio, você vai achar que tá tudo faz no mesmo saco, né? Todos. E quando você vai ver os filmes, tem alguns que são realmente bons, outros que são realmente uma tranqueira, quer dizer. Mas ele, como ele virou um pouco essa caricatura pro grande público, você já olha a imagem da foto do posto e fala, ixi, lá vem mais uma bomba aí, porque... É interessante, Tem uma quantidade grande. que saiu até, fizeram uma matéria aqui no Brasil sobre isso há uns 5 anos, que foi quando ele virou meme, quando ele passou a virar essa caricatura de internet e tudo mais, que o que acontece no Brasil é que ele é um ator que traz muito público para os filmes. Então, as distribuidoras lançam filmes do Nicolas Cage, das grandes distribuidoras às pequenas. E como ele faz muito filme, tem muito filme do Nicolas Cage sendo espalhado exibido pra todos os lados. nos cinemas, nos streamings, na televisão. As pessoas são bombardeadas por Nicolas Cage. E tem esses filmes que são muito ruins, que são filmes, são caça-níqueis, que ele faz pra ganhar dinheiro. E aposto que ele não defenderia esses filmes. E dentro desse conjunto tem esses filmes que ele defende com muita paixão mesmo. Eu sugiro que vocês assistam as entrevistas que ele deu sobre Motoqueiro Fantasma 2, que é um filme que muita gente acha horrível,
mas que ele defende, ele acha que é um filme muito bom. Ele tem uma ligação com quadrinhos que é muito forte, então, e também com esse universo de New Orleans, enfim, toda essa questão de misticismo, religiosidade, que ele acha que o filme tem tudo isso, e ele acha mesmo. Você vê as entrevistas e você nota que ele defende aquele filme como se fosse Tarkovsky, entendeu? E então você tem que separar. Mas é verdade, você tem que ver, Chico. Ele defende com. É comovente até. Mandy com Tarkovsky. Ele comparou o Mandy a Tarkovsky e comparou o Mãe e Pai, que a gente vai comentar daqui a pouco, com o diretor do Mãe e Pai, com Kurosawa. Então, não sei de onde tirou isso, mas enfim, ele defende, ele leva esses projetos pessoais com muita intensidade, né? E aqui no Brasil a gente acaba vendo muita coisa do Nicolas Cage, que acho que outros países nem veem todos esses filmes que ele faz. E aí piora a situação pro público, no sentido de que se transforma o ator numa caricatura de bombas, né? De filmes que são muito baratos e são muito ruins. Tem vários péssimos. A gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é curioso como o público brasileiro gosta do Nicolas Cage. Ele paga pra ver Nicolas Cage e as distribuidoras lançam os filmes dele. Eu acho que isso aconteceu principalmente pra essa época que a gente comentou, em que ele tava um astro de filmes de ação e de romances, né? Ele acabou pegando o público clichê dos dois lados, né? Então agradou gregos e troianos. Michel, você acabou não falando da sua relação com o Nicolas Cage. Gregos e troianos como panos cosmáticos. Você acabou não falando. Você gosta dele, não gosta? Eu gosto do Nicolas Cage. Eu gosto porque ele foi um dos atores que eu cresci assistindo os filmes dele, né? E como eu cresci bem no auge da carreira dele, o Despedido em Las Vegas eu sinceramente tinha escapado, não tinha visto pro podcast, mas os outros filmes todos importantes dele eu tinha visto no cinema ou logo que saiu em VHS, DVD. Se ele tivesse ganho o prêmio de melhor ator em Cannes pro Despedido em Las Vegas, você ia ter visto. Talvez. Entendeu? Só porque ele ganhou o Oscar foi um preconceito. Seu. Né? Então eu tenho uma ótima relação. Eu gostava. Era filme do Nicolas Cage, eu ia ver no cinema. Sei lá, Conner, A Rocha. Eu queria muito ver. Mesmo os romances, eu gostava de tudo dele. É que depois chega a fase do caça-níquel e aí você começa a desanimar. E às vezes no desanimar surge um filme ou outro que eu acho algumas interpretações excelentes nesse intervalo, mas que são contaminadas pelos outros 4 filmes que ele lança no ano, que são grandes bombas, e você acaba evitando. Então eu fui olhar, nos últimos anos eu vi poucas coisas dele. Acabei deixando passar. Mas você lembra que a gente foi ver um filme junto com o Henrique Miura, Thiago Faria, do Nicolas Cage? Lembro, claro. Como esquecer, né? É inesquecível. Acho que se chama O Pacto. A gente fala sobre ele daqui a pouco. Ou não, né? Eu não lembro. Não, imagina, é péssimo. É um dos caça-níqueis do Nicolas Cage, sem dúvida. É horrível. É dessa fase muito ruim. Achei legal relembrar que temos esse momento, que a gente foi até Campinas, Cris Lume. Você não estava. Qual filme que vocês viram? O Pacto. O Pacto. Vocês lembram? Também Ailton Monteiro estava com a gente. É muito difícil. É muito difícil para um fã do Nicolas Cage. É que eu não me considero. É porque virou meio que lenda urbana. Essa história de que eu sou. Volta. Eu não tenho pôster do Nicolas Cage no meu quarto. Eu nunca fui fã do Nicolas Cage. Não tem. Eu queria convocar a agência Lupa. Comprova, pessoal do Comprova. Comprova, assim, é fake ou verdade isso aí? Fato ou fake? Não, Acabei de ver no Twitter uma foto do Thiago com carimbo escrito falso. Não sou fã de Nicolas. Me deixa, Thiago. Agora Lupa. Vai dizer que não é fã do Nicolas Cage. Chico. Que é isso? Tá bom, então. Você só tá confirmando uma lenda urbana que tá sendo espalhada nas redes sociais e eu não tenho mais nenhum controle sobre isso. Isso você perdeu posso completamente fazer. o controle. Tem um episódio que a gente fez, que é dos filmes que ninguém gosta, mas eu gosto, algo assim, e eu falei sobre a minha relação com Presságio. Então ouçam esse episódio que eu não quero voltar a falar sobre isso. Eu também gosto. Você gosta de Presságio, Chico? Cris? Eu gosto. Tem toda uma... É aquele filme que o menininho faz uma cápsula do maravilhoso. tempo, né? Meu Deus do céu. Cris, E paramos agora, vamos falar sobre Presságio. É muito bom. É demais esse filme. Foi no episódio número 20, Amor Esse filme eu tenho uma Estranho, relação Amor. muito louca com ele, e acho que daí que vem mais ainda do meu apreço pelo Nicolas Cage. Foi um filme que eu vi 4 vezes no cinema, até hoje eu não sei porquê. Mas eu nunca vi. Não sei por quê. Ele viu 4 vezes no Não, cinema. mas não sei se foi por causa do Nicolas Cage. Eu não sei porquê eu vi 4 vezes no cinema, eu tava numa fase muito louca da minha vida. E é um filme que me marcou muito, Presságio, mas tá nesse episódio.
filmes. número 20, Exato. Amor, Estranho Ouçam, Amor. que eu não Mas vi. a fase que eu mais gosto dele é aquele pedacinho que vem depois do Despedida em Las Vegas, que ele ficou muito louco. Como se ele não ficasse muito louco, ele faz A Rocha, A Outra Face, A Outra Cidade Face, dos maravilhoso. Anjos. Mas Cris, nessa demais fase é aquele, esse pedacinho ali, Então, eu mas é adoro. quando ele virou o É o Tom auge. Cruise do Exato, cinema. Ele exato, tava é muito demais, acho que mega. por isso, Tom Cruise tem tudo a ver comigo. Eu adoro. A Outra Face, eu acho um clássico. Isso, Gente, ó, é tô um aplaudindo. Obra-prima. Obra-prima. E aí a gente tava falando de como é que é, de quando que ele tá um ator completo e tal. É demais, porque ele tem que interpretar o John Travolta. Então é muito bom. É maravilhoso. Cris, você simplesmente já. Eu não preciso mais falar nada. Você até roubou que eu ia falar sobre a melhor atuação dele, que é A Outra Face, interpretando o John Travolta. Que eu acho que é o melhor momento da carreira dele. Pelo John Woo. Ó, mas é o que eu ia falar, outra coisa que eu ia falar é o seguinte, assim, Fale, Chico. para comprovar o fato ou fake, a Jansen pode desistir, não precisa mais falar, porque Já- basta vocês irem no episódio em que a gente comentou sobre Snowden. Vê aí qual é o número, Muito Michel. bem lembrado. Snowden, que é um filme que o Nicolas Cage faz uma ponta, mas foi muito elogiado por um certo varandeiro aqui nessa mesma varanda onde estamos sentados agora. Episódio Então- 48, Tudo pelo Poder. 48. Então, assim, ouçam esse episódio de novo e vejam se é fato ou fake que o Thiago é fã do Chico, Nicolas olha Cage. só, nós estamos agora quase entrando em outubro de 2018, ninguém lembra mais desse filme Snowden, nós trouxemos pra pauta por causa do Nicolas Cage. Então, tá comprovado que ele é a única coisa memorável nesse filme. Muito bem. Vocês sabiam que a mãe do Nicolas Cage teve transtorno bipolar e vivia internada? Ele tem cara de bipolar que- também. É, Ele- a carreira dele é bipolar. Total. E que ele diz que puxou muito da mãe nas suas interpretações. Cara, o que ele diz, eu passaria uma semana lendo as entrevistas dele, porque é incrível. Alguém tem que fazer um filme sobre ele. Eu acho que ele interpretando ele daria o momento próximo mais Oscar. aguardado do próximo cinema, Ele né, interpretando ele, dirigido pelo Paul Thomas Anderson, ganha o Oscar. Nossa, que filme Nossa. ansioso. Ia ser que eu estou. incrível, ia Eu ser vou mandar uma incrível. mensagem pro Thomas Anderson pra... Escrito Pensar pelo em Charlie disso. Kaufman. E você sabia que ele tinha um irmão gêmeo que morreu assim que... Um parto, é? um pouquinho Não depois. sabia, não. São 4 irmãos, mas um Um é gêmeo? faleceu ainda bebezinho. Eu achei Nossa. curioso que as coisas que a gente não faz ideia. Eu né? realmente não sabia. Talvez ele tenha assumido um pouco da áurea do irmão e seja essa coisa meio bipolar aí. Que hipótese. Não é? Não Nossa. sei, vai saber. E depois ele fez a adaptação, fudeu tudo. Aí virou o que ele virou. Bom, acho que a gente já deu uma boa. Sim, bom sim, briefing já demos na uma carreira geral de no Nicolas Cage. Nicolas Já Cage. falamos do. Aliás, a gente queria saber dos ouvintes lá no Cantinho do Ouvinte, Quanto no, Nicolas no Cage tá blog. devendo pra ele parar de fazer filmes Vocês ruins, gostam, é isso? se eles gostam do Nicolas Cage ou não, se acham o cara péssimo ou se ele ainda tem algum modo de se redimir. Eu acho que só que se ele ganhar o próximo Oscar, né? Porque não adianta ele fazer filme bom, as pessoas continuam tratando como se fosse um ator ruim. Até porque os filmes bons dele, eu acho que não são filmes que grande bilheteria, que explodem, então as pessoas acabam nem vendo. Mas nós vamos destacar alguns aqui agora, que nós vamos falar dos melhores filmes de Nicolas Cage, que as pessoas falam assim, não vi esse filme, e vão descobrir, e vão se redimir, e vão falar, Thiago, você tinha razão. Chico, quais Conta. são os grandes filmes de Nicolas Cage? Olha, Na sua opinião. a gente ficou na dúvida se a gente faria uma lista de melhores interpretações do Nicolas Cage ou de melhores filmes em que o Nicolas Cage é ator. Então, eu tentei fazer uma coisa que mistura as duas Mas a gente coisas. chegou à conclusão que, na verdade, quando ele tá bem, o filme é bom, é isso? Mais ou menos. O Vamos Thiago vai lá. falar assim, não, porque Snowden... Eu vou colocar aqui, em quinto lugar. É pra falar do quinto pro Pode ser, primeiro, pode é ser. isso? Vou colocar em quinto lugar Coração Selvagem, do nosso querido David Lynch, em que o Nicolas Cage solta a franga, né? Vai lá e faz a loucura que deu na cabeça. Seria o primeiro filme que ele faz isso? Eu acho que foi aí que Pode liberou ser, algumas coisas, abriu portinhas na psique Quer dizer do que Nicolas foi Cage. o David Lynch que desaprisionou... né, Quem essa quem coisa. melhor Quem melhor pra pra soltar abrir demônios? portinhas Foi a em pessoa atores, certa né? pra fazer isso, Tá, ó, né? tá libertado. A minha quarta interpretação é a que ele ganhou o Oscar, que é Despedida em Las Vegas, que é um filme mais sério e que ele tá muito bem, né? Ele não ganhou aquele Oscar à toa, não. Ele tá excelente no Eu papel. li que ele fez várias cenas bêbado mesmo.
Não que era- duvido. Maravilhoso. que era pra entrar realmente no personagem. Entrou. Ele Literalmente entrou. foi no AA, fez reuniões, conheceu um monte de gente, assim como a Elizabeth Shue, né? Que ela se Elizabeth chama. Shue. Foi ele também conhecer prostitutas Tá ótima e tudo também. mais, no também filme. acho. Foi conhecendo prostitutas. Ah, que interessante. Foi viver a noite ali Aham. e ele disse que... Ou seja, é um inclusive- documentário. É, praticamente isso que eu quis dizer, que eles quase basicamente. fizeram um documentário ali, que ele entrou várias cenas completamente bêbado, que era pra Não estar deve ser tão, eu não Boa. vejo algo como algo tão complicado, né, Michel? Pra Nicolas Sinceramente. Cage, não. Nicolas Cage entrou numa cena bêbado, sinceramente. Acho que no Cidade dos Anjos ele deve ter entrado bêbado. Ah, Mas, total. tá, enfim. Minha terceira, o Thiago já falou, é A Outra Face, que eu acho que é incrível também. Se fosse listar o melhor filme que eu amo mais do Nicolas Cage, é A Outra Face. Mas eu amo mais por outras coisas, não exatamente pela interpretação, mas eu acho genial também o que ele faz ali. Segundo lugar, a adaptação, que também é fantástico, né? O que consegue fazer num filme louco do Charlie Kaufman, como que já é um autor muito particular, ele consegue botar a marca dele ali também. É Ele isso tá dos incrível. dois irmãos tão Fazer diferentes exatamente. ali. E o meu primeiro filme, eu acho que é um filme assim, ele tá overacting do começo ao fim, na integralidade do filme. Mas é um filme que eu acho que o overacting funciona em todo momento. Eu acho genial essa interpretação. É Vício Frenético do Herzog. Herzog, não do Ferrara. Que também tem uma interpretação maravilhosa do Harvey Keitel, mas essa do Nicolas Cage também E são filmes genial. bem diferentes, Totalmente diferentes. Eu concordo totalmente com o Chico. Eu já tinha concordado com a Cris, com Com a a X. X. Eu tô misturando as identidades. Mas é muito bom, né, vir pra varanda e saber que a gente concorda em relação ao Nicolas Não é Cage, apesar de maravilhoso isso? tudo. O Achei Thiago que tá eu mais ia ficar aqui aliviado. defendendo o Nicolas Não vai Cage. precisar. A gente Você concorda, guarda tudo esse bem. escudo aí que você tem feito aberto hoje. Então, eu também. Eu acho que as minhas favoritas são... A primeira seria A Outra Face, porque eu achei muito incomum. Eu não esperava encontrar uma interpretação num filme de ação com esse lado cômico tão bem feito, que foi ele fazendo o John Travolta mesmo. Ele pegou todos os trejeitos do John Travolta e colocou na interpretação dele. E vice-versa, né? E vice-versa, John mas acho que o John Travolta fazendo Travolta... Nicolas Cage. Acho sim, mas eu acho que o John Travolta não tá tão bem, mas tudo bem. Eu acho que o Nicolas Cage Olha é só, muito eu melhor acho os dois fazendo o John Travolta. extremamente incríveis. Eu acho maravilhoso. Então A Outra Face... Revi ontem só pra entrar no espírito de falar aqui hoje. O Despedida de Las Vegas eu acho também pelos motivos que o Chico falou. O Vício Frenético incrível, é redefinição do que seria o overacting, porque a gente geralmente vê o overacting sempre pro mal. E nesse caso é pro bem Nossa. do início ao fim. Tirou É minhas isso. palavras, que eu ia falar isso. Overacting pro bem. Overacting pro bem, se vocês quiserem um exemplo, o Vício Frenético do Herzog, tá, gente? Não é o do Vício Ferrara. Frenético, não sei o que O do Ferrara é maravilhoso também, mas é. não é esse. Frenético, Porto de New Orleans, foi assim que foi lançado no Brasil? Call of... Eu gosto muito também do Adaptação, mas eu vou citar só dois que o Chico não falou, porque eu também acho que são muito bons. O Vivendo no Limite, do Scorsese. É muito bom também. Tá aí um papel que eu acho que ele não chega ao overacting que ele poderia ter chegado. Talvez porque o Scorsese deve ter dado uma segurada ali, que ele quis Controlada. fazer um filme mais sério, seria Intimista, talvez. mais oscarizável e tudo mais. Só que ele tá ótimo no filme, tá muito bem. E aí dá pra ver esse lado um pouco mais num tom mais abaixo. Outro também pra ver uma interpretação do Nicolas Cage sem overacting é o Joe, que é um filme mais recente. O Joe Ele eu também nunca tá vi. bem. É legal, do David Gordon Tá muito Green. bem. É legal. E o que não foi citado pelo Chico, que é o Arizona Nunca Mais, que é a comédia dos irmãos adoro Coen, também. que ele tá muito bem. Aí ele faz uma caricatura, mas que não tem a ver com a caricatura que a gente tá acostumado hoje em dia, do que seria o Nicolas Cage. É outra coisa, um americano meio caipirão, um pouquinho desengonçado, mas também bronco. Ele construiu um personagem caricatural diferente do que a gente vê hoje. Então, Arizona Nunca Mais. A minha lista é exatamente a mesma do Chico. Em gênero, Nossa. número e grau. Igualzinho, as mesmas posições, as mesmas situações. Talvez a outra faça um pouco mais de adaptação, mas sei lá. Vocês são a empate mesma técnico. pessoa, praticamente. Hoje, talvez. Hoje. Você tá confundindo eu com a Cris, mas É, na verdade tá- eu e o é isso. Michel. Na verdade é tudo igual, a gente só modula as É vozes. Michico. É o Michico da uma japonesa.
A viagem de Michi. Mas a gente não citou também uma interpretação que eu acho muito, muito boa, que não foi lembrada na época do Oscar, porque os olhares ficaram todos voltados para Cher, mas ele, em Feitiço da Lua, tá fantástico. Ele faz aquele italianão, caricato, assim, no sentido de que a gente já viu em milhões de filmes, mas ele tá muito bem nesse filme também. É muito boa a interpretação. E me chama atenção porque eu acabo comparando e vendo que as atuações que eu mais gosto dele são as overacting mesmo, mais do Eu que acho as que é o tranquilas. estilo dele. Eu É acho porque que ele foge um pouco. Até foi engraçado, eu tava lendo sobre ele, e o Ethan Hawke tem uma declaração sobre o Nicolas Cage, que ele fala que, tal como Marlon Brando, o Nicolas Cage reinventou a atuação no cinema. Olha só, Ethan Hawke falou, não fui eu, tá, gente? Mas acho que o que ele quis dizer é que o Nicolas Cage ele não tá preso muito a essa atuação naturalista, Padrão. realista, que virou padrão em Hollywood. Todo mundo faz, é relativamente fácil, porque é uma fórmula que você aprende. A ideia é atue da maneira mais natural possível, parecendo uma pessoa que você viu na rua agora e que tá lá vivendo a vida. Enfim, o Nicolas Cage faz o oposto disso. Ele constrói personagens que geralmente têm traços muito marcantes e ele cria atuações acima do tom. Então você sabe que está vendo um ator atuando. Esse tom de atuação, que existe já desde que a atuação é atuação, não faz tanto sucesso em Hollywood, não é tão comum. Então você vê o Nicolas Cage e parece que ele está fazendo alguma coisa errada, mas não, é só um outro registro, é uma outra maneira de atuar, é um outro tom. E isso ele faz muito bem. Sim, sem dúvida. Mas se a gente for reparar, quase boa parte dos filmes estão concentrados numa mesma época ali. Ele tem uma sequência de filmes que a gente está elogiando uma atrás da outra. Dois que a gente acabou não comentando, que eu gosto das atuações dele, e são bem díspares, digamos assim, é o Hora de Serpente do Brian De Palma, que tem muita gente que detesta esse filme. não gosto. Eu gosto. Então, mas é o caso ame ou deixe. Sim, muita gente total. elogia e rejeita a atuação do Nicolas Cage pelos mesmos motivos, porque tá exagerado, tá caricato, mas muita gente vê isso pro bem e muita gente vê isso pro Sim, mal. exatamente. E eu tenho um apego grande com o filme bobinho, que é Um Homem de Família. Eu gosto da interpretação dele, eu gosto da ideia do filme. É um romancezinho, Água com Açúcar, uma comédia Nunca vi romântica. esse. Eu vi, mas já É esqueci. bobinho, mas assim, eu gosto. Ele me Me chama. Não pode Boa, falar. pode ser. Ele me vende a ideia do filme, assim, eu compro a questão do cara. E é curioso, pensando agora, é um ricaço, milionário, egocêntrico, arrogante, que acorda num dia, pai de família, uma vidinha interiorana. São as duas coisas que a gente falou das atuações diferentes, e aí ele tem que escolher se ele quer viver a vida de milionário ou a vidinha em família, sendo vendedor de pneu. Pois é. E Michel, quais seriam os piores? Agora, Deixa eu só falar, eu acho ó, muito... Tá, vai lá, Chico. Um que, na verdade, assim, não chama tanta atenção pela interpretação dele, mas tem ele no filme, então acho que vale a pena citar, que é um filme do tio dele, né? O Selvagem na Motocicleta. É, boa interpretação. Mas é um filme pequeno, é uma praça menor dele, né? Totalmente menor, mas assim, é um belíssimo filme, acho que vale a pena assistir. E tem um que eu gosto, que é... Ele, na verdade, A gente não falou de Asas da Liberdade, eu não vi, então não posso comentar. eu vi faz muito tempo, assim. Eu acho que ele é um filme mais padrãozão, assim. E era um filme que acho que ele ali tava tentando realmente se consolidar como um ator de prestígio. sério, 84, E é bem no bom, começo da eu carreira. lembro bem eu da atuação também. dele nesse filme, mas eu acho que ele próprio descobriu que o caminho dele era outro. E tem um filme chamado Red Rock West, que é um... eu gosto. Eu gosto bastante desse filme. É um noir retrabalhado. No No Brasil virou 1990. Morte por Encomenda. Isso, eu tava tentando lembrar. É bem gostosinho. Eu vi na televisão há muitos anos, na Band, eu acho, esse filme. Não, mentira, eu vi em VHS. E ele começo dos 90, né? E ele 94. sei lá, é divertido de acompanhar. Não é um filme de interpretação, tal, não chama atenção por isso, mas vale a pena ver também. Vamos pras piores, então, agora? Pois é, então, muito difícil selecionar os piores, porque tem muitos filmes ruins, principalmente dessa fase mais recente, que ele tá fazendo 5 filmes ruins por ano, e aí eu nem vi muitos deles. Eu nem consigo Por acompanhar. isso que nem vamos fazer um ranking, É, porque a gente não vale a deixou de pena. ver tanta coisa, né, que não dá. E eu acho que também não tem graça citar coisas como o Apocalipse, que são horríveis, muito abaixo da média, e a gente vai ficar perdendo tempo aqui falando sobre ele. E nem o Vidente, que eu vi, sei lá porque eu vi, e nem Eu acho que Fúria, tem que eu achei gente- horroroso. Eu acho que tem gente que tá querendo dominar essa coisa, pra gente não falar das coisas Tentando ruins do fazer Nicolas corte, Cage. mas Você temos percebeu, tempo hoje, né? Começou agora. Aham, Então, tá eu bom. queria citar só
três que aí me irritam muito e que eu acho que eram filmes que ele tinha alguma ambição ali, nem que comercial com esses filmes. Então eles são filmes que estavam no jogo, mas que eu acho que são irritantes. Eu não gosto da atuação dele, acho que ele entrou no lugar errado, não deu certo. A Lenda do Tesouro Perdido, que eu acho insuportável, é uma aventura que acho que veio na esteira dessas superproduções de fantasia e aventura da Disney, estilo Piratas do Caribe, mas eles quiseram fazer uma coisa como se fosse um Código da Vinci mais adolescente, teenager. É muito chato. Nossa, é horrível. E ele tá ele tá preso no filme, ele não consegue fazer nada ali. Então, poderia ter sido qualquer outro ator. E esse acho que é a pior descrição de um filme com Nicolas Cage, de que poderia ter sido qualquer ator, porque aí deu tudo errado mesmo. Lenda do Tesouro Perdido. O 1 e o 2. O 2 é pior ainda. O outro que eu acho muito ruim é o Cidade dos Anjos, que é o remake do Asas do Desejo. Você viu que ele odiou o primeiro, mas mesmo assim viu o segundo. Porque é que? Fã, né? Claro. Não é isso. Fã vai lá. Ai, meu Deus do céu. Você entra... É porque agora o Thiago não tá mais atualizando o Letterboxd, mas assim, se você entrasse no Letterboxd, já tá Nicolas Cage 100% dos filmes. O Cidade dos Anjos, que é o remake do Asas do Desejo do Vin Vendors. Só tão falar essa ruim. frase, Cidade dos Anjos, que é o remake do Asas do Desejo do Vin Vendors, eu já começo a rir, porque fizeram o remake do Asas do Desejo com Nicolas Cage e Meg Ryan? Meg Ryan. Jesus, sério, o que aconteceu? Quem teve a ideia? E o Nicolas Cage tá muito fora do papel, não é um papel pra ele. Você olha o papel e você já lembra do Nicolas Cage. Eu, pelo menos, via o papel, lembrava dele e tinha uma desconexão total. Eu não consigo... O Nicolas Cage fazendo o papel romântico pra mim não funciona, não dá certo. Aí o Michel falou do Homem de Família, pra mim não orna, sabe? É o tipo de coisa que ele não faz bem. Atrás pelo Destino já... A menos que seja uma comédia romântica e que no final ele Feitiço da surte e Lua mate tá a família lindo. da noiva. Enfim, mas não é. Acho que não orna. Mas o pior de todos, sem dúvida, é o Capitão Corelli, que eu tive o desprazer de ver no cinema. O Nicolas Cage levou muito a sério esse papel, ele aprendeu a tocar bandolim pra fazer o Capitão Corelli. Ele queria muito ganhar um Oscar pra esse filme. É um filme meloso, é um filme insuportável, daqueles filmes que querem te fazer chorar do início ao fim. É muito, muito, muito ruim. E eu acho que depois... Esse filme eu acho que foi o que traumatizou o Nicolas Cage. Ele, como uma pessoa que bate a cabeça na parede e acorda de um jeito diferente, foi depois que ele fez esse filme aconteceu isso com a carreira dele. Capitão Corelli. Se vocês tiverem curiosidade... Não, nenhuma. Tá. Eu também não tenho. E aí, Chico, e você? Tem uma listinha Tenho. maravilhosa aí? Tenho. São de filmes que eu gosto, que acho muito ruins, mas não de interpretações dele, que também qualquer coisa, né? Pra mim, o pior de todos é o Sacrifício, que é um remake também do Homem de Palha, né? Que é um clássico que eu amo, acho maravilhoso. E o Sacrifício é um filme que joga tudo no lixo. Tudo, absolutamente tudo. É um filme... E o Nicolas Cage fez com ambição esse filme. Não foi um filme que ele fez do nada. Ele queria um projeto que ele gostava. Sinceramente, não. Outro filme que eu acho insuportável do começo ao fim, sabe? Que é só um trambolho, que é o começo dele na carreira de filme de ação, é A Rocha. Eu acho insuportável. eu Michael Chico. Bay, insuportável. Eu tenho memórias de insuportável. criança. eu não vi no revi- cinema. também revi no Eu cinema. achei Nossa, simpático. eu vi Tem o no Sean cinema Connery, também. não tem? Hoje eu tenho medo de ver, mas eu não vou acho- rever de jeito Nossa, nenhum, Não, mas- não dá, não. mas eu tenho. Que mas eu isso? tenho boas lembranças. A Rocha, inclusive, é o Michael Bay antes de Transformers, não é isso? Nossa, bem antes. então. Você colocou a Rocha e não colocou Conner? Calma que eu não termino. Conner Conner eu gosto. Conner eu me diverti com Conner. Outro que eu acho terrível, péssimo, e é um filme que podia virar um guilty pleasure, e a gente puxar por esse lado, diz assim, nossa, me diverti com essa porcaria, mas ele é apenas uma porcaria, Reféns, Nossa. do Joel Schumacher. Reféns. Não dá, esse filme E aí eu não acho que a atuação dá. dele, ele tentou fazer uma coisa meio cômica. Ele tentou, ele não conseguiu. Ou Reféns então, é dose pra leão. ou então o Joel Schumacher não chegou no Até porque é o Nicolas Cage. Joel Schumacher, né, gente? Não, o Joel Schumacher tem coisa boa. Tem desconheço. coisa maravilhosa. Você viu Um Dia de Fúria, Michel? Então, legal. Você não gostou? desconheço o bom filme do Joel Schumacher. Continuo desconhecendo. que é isso? Não, Traga mais exemplos. Você viu Batman? por um fio. Continuo buscando filmes bons Por do um Joel fio, Schumacher. por um fio. Por um fio eu não vi. Porque eu já então tinha você não cortado o viu. Joel Schumacher da minha Então, vida. tá errado. Não Daria tô pra errado, citar não. vários, né? 60 segundos, o do Oliver Stone lá das Torres Gêmeas, mas, enfim, vou ficar com esse Nossa, só. esse das Torres Gêmeas é muito ruim. E é outro filme que ele queria, ele tinha uma ambição ali nele. Michel, Mas esse filme passou em branco, né? Ninguém lembra dele. Os filmes que eu acho
piores ou insuportáveis, todos praticamente já foram citados aqui, mas a duplinha O Vidente e o Pacto, inclusive que eu vi com o Thiago lá e com o Henrique, com o Ailton, um deles, que não são dose pra... Não é qualquer um que vai até o fim disso. Conair, eu realmente acho uma bomba. É muito legal. Bomba, não consigo aguentar. Eu também tô mais no time A Rocha e menos aquele no avião time que Conair. cai e em vez de morrer todos os bandidos, eles ficam livres para... Não, mas eu tenho certa simpatia com esse cinema de ação dos anos 90. Eu também, Nossa, mas Que era eu muito odeio. louco, né? Era muito sem limite mesmo e muito na brincadeira. Eu não tenho nenhum. É que eu acho que depois isso virou muito mecânico quando entrou na era Transformers, e aí virou meio chato, maçante mesmo. Mas antes eu achava mais divertido, mais solto. Eu também, mas eu acho que o Conair ele é carregado demais, assim, não funcionou. E essa relação dupla, Nicolas Cage com Joel Schumacher, entregou 2 obras-primas das piores espécies, que é Reféns, que eu vi essa semana. Eu falei, não vou ver o filme dele com a Nicole Kidman, vou ver, vai. Aí quando eu vi, Joel Schumacher, eu tive essa ideia. Bom, Reféns é aquilo. E o 8mm também é uma coisa péssima. Pois É eu não sei, tem gente que defende esse. Tem gente que defende. gente, É uma ideia de um filme de suspense policial, mas que não tem nem plot twist, não consegue ter. Não funciona. Então o Nicolas Cage... Dito tudo isso, vamos aos 2 filmes mais recentes do Nicolas Cage. Vamos ver o que ele tá entregando pra gente, né? Com tudo isso já na mesa, vamos começar com Mandy. Mandy, filme como o Thiago já comentou, que passou em Sundance e foi elogiado. Inclusive ele depois passou, se eu não me engano, em Cannes. Eu acho que passou em Cannes, foi. Dirigido pelo Panos Cosmatos, que é o diretor de Além do Arco-Íris Negro. Esse Mandy é o segundo filme dele, mas ele talvez seja mais conhecido por ser filho de George Cosmatos, que dirigiu o Rambo George 2. Pan Cosmatos. Isso, Rambo 2, Cobra. Então ele teve essa carreira de filmes de ação, né? Nos Só anos 80. filmaços. Só filme brucutu, Uau. né? Por dirigido Conair, por exemplo. O curioso é que quando você vê o Panos Cosmatos falando, ele tem um perfilzão assim, parece um fã de Slayer, assim, de bandas de metal. De e tudo mais. Slayer. Ele é gordinho, Existe barbudão, ainda Slayer. e ele sempre tá elogiando filmes dos anos 80. Tem um vídeo no YouTube que ele seleciona filmes numa loja de DVD e ele fala que adora a carreira do Ridley Scott nos anos 80, adora Poltergeist, é fã de Robocop, A Mosca 2, ele diz que tem cenas maravilhosas. E por outro lado ele é fã de metal, de hard rock, de punk rock dos anos 70. Ele tem esse lado de fã de música e de fã de cinema, e tudo tem meio que uma ligação vulgar ali. O Mendes é trash metal, né? É um filme trash metal. Eu acho que pode trash metal, falar. acho que tem trash metal, mas tem um lado muito de prog, de rock progressivo. Ele é meio lisérgico, ele tem um tom... A música que abre é do King Crimson, É do King Crimson, que é rock progressivo. Então ele essa influência setentista que tá muito presente no filme. É né? uma música antiga ou é uma música nova? É uma música antiga, sim. É? Uhum. Vamos pra sinopse? 1983. O fim da vida pacata de um casal na Montanha das Sombras, quando Mandy Andrea Riseborough, é assassinada por uma seita religiosa e seu marido Nicolas Cage. parte em busca de vingança, Thiago Faria. Ótimo. Você entregou metade do filme, É, eu mas também tudo bem. achei. Eu achei tudo bom. É a sinopse que as pessoas que leriam. Você resumiu. Eu fiquei com medo, fui nas sinopses em inglês e em português, todas falam exatamente isso. Eu acho que era... tudo bem. Então, é curioso. Mas, A gente, sinopse. Tem algum spoiler que vai estragar esse filme? Não, imagina, nenhum. Você podia ter contado o final até. Então- Não teria tanto problema. Mas o que você diz que é uma típica trama de vingança. A cara do Michel quando a gente falou que foi spoiler foi maravilhosa. A típica trama Fiquei de... surpreso, tá em todas as sinopses. É a típica trama de vingança, né, que a gente já viu várias vezes. O filme até tem momentos que me lembram muito Mad Max. E até o Mad Max do George Miller mais recente, o Estrada da Fúria. Ele é muito estilizado, então tem aquela coisa da cor amarelada na tela, de poeira, lama, e ele leva isso pro visual do filme. É a trama do primeiro, Mad Max, né? É. Com um pouco dessa coisa visual do mais novo, né? Mas eu acho que ele pega uma trama muito simples pra fazer o que ele quer fazer mesmo, que é um cinema de experiências visuais. Uma viagem psicodélica
com as imagens e a trilha sonora. Não à toa o filme se passa no início dos anos 80 e não à toa os vilões são uma seita hippie que parece ter saído do fim dos anos 60. Então acho que ele está brincando ali um pouco com o sonho hippie acabando e entrando nos anos 80 e como essas coisas, uma coisa vem anular a outra. O filme é muito claramente dividido em duas partes, uma um pouco mais romântica, um pouco mais psicodélica e a outra muito mais eu acho. E a outra muito mais dura, muito mais agressiva mesmo. Chico, eu sei que você gosta do filme, eu sei que você gosta das atuações. O que te atraiu nele? Olha, na verdade eu não tinha lido nada sobre o filme. Eu só sabia que ele tinha passado em Cannes, que tinha uma galera que tinha gostado dele e tal. E aí eu fui ver nu, praticamente, né? sem nenhuma ideia formada sobre o filme, sobre nada, assim. Primeiro eu acho que o filme, como você falou, ele tem essa trama simples, assim, e eu acho que ele tenta fazer, trabalhar cada cena como uma grande experiência, seja visual, seja sonora, seja sensorial e tal. E eu acho o esforço disso muito legal, porque eu acho que existe um trabalho muito, sei lá, muito bem cuidado como ele pensa cada coisa. Eu acho que no final das contas talvez não seja uma grande, sei lá, um grande projeto, uma grande coisa, mas o esforço que eu percebo dele para trazer uma linguagem diferente em cada cena, sabe? Construir cada cena de uma maneira impactante, assim, eu gosto bastante, me prende, assim. Eu lembro muito dele, porque acho que também tem uma coisa meio vazia no filme. Me remeteu muito àquele filme que o Nicholas Winding Refn fez na Tailândia, foi na Indonésia, não lembro mais onde foi. Only God Forgives? Exatamente, porque é um filme que é plástica o tempo inteiro, muita plástica, e no final não é muito nada com o filme. Mas eu acho que eu acho tão bonito o filme visualmente que me manteve preso o tempo inteiro. Então teve uma hora que eu deixei pra lá. É isso que eu falo, mas é um filme que corre o risco de perder parte do público, da atenção do público, né? Então, principalmente na primeira meia hora. Atrair a atenção é um risco. Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte, assim, eu gostei muito dos primeiros 20 minutos iniciais. Eu tava achando um negócio muito filosófico, queria entender onde é que ele ia parar ali, sabe? Aquela relação daquele casal, o que era aquilo de verdade, até que ponto aquela coisa da seita era uma coisa física, né, real, assim, e era meio alucinação também. Então eu achei tão envolvente aquele começo, que isso já me garantiu, me prendeu no filme. Depois que eu vi que virou uma historinha de vingança, eu fiquei muito mais preso à minha experiência visual com o filme, a como o filme me chegou pra mim sensorialmente, vamos dizer, do que a trama. A trama meio eu fui deixando, eu fui meio, sabe, só vendo as imagens e olhando a maneira como ele compunha as cenas e a trilha sonora, que também é bem pensada, bem marcante, assim. E, sei lá, eu nem lembro. Se você pedir detalhes da trama agora, eu vou esquecer várias coisas. Porque, pra mim, o que me impactou mais foi justamente isso. Que talvez seja... Aquela coisa meio vermelha, não, luzes, tudo. Tem cenas muito bonitas ali. Eu acho que tem coisas muito bonitas. E uma coisa que eu gostei muito, 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 pena que ela não dura o filme inteiro, foi a performance da Andrea Riseborough. Eu acho ela maravilhosa, acho ela meio fantasmagórica, meio, sabe, literalmente fantasmagórica, né, às vezes. Eu acho, sei lá, mística, um negócio meio místico, assim. Eu gosto muito dessa atriz, ela tá excelente em vários filmes. E nesse filme eu acho que ela incorpora essa coisa toda do diretor de tentar fazer uma coisa, sabe, entre a realidade, a fantasia, o sonho, a alucinação ali. Eu acho que ela é quem melhor incorpora ali. O Nicolas Cage nesse filme eu já acho qualquer coisa. Eu, assim, defendendo o Nicolas Cage, já que eu ia falar sobre outra coisa, mas já que falou mal do Nicolas Cage... O advogado da varanda. Eu gosto, acho que ele tem que
teria que ter um ator muito marcante para aquele papel que ele faz, porque é um papel de um homem comum que vai virando um super-homem. Do meio pro fim do filme, ele vai virando um... E aí um ator como o Nicolas Cage, que tem essas interpretações maiores que o mundo, um ator como esse cabe nesse personagem. Acho que o outro ator ficaria um pouco deslocado. Não sei se conseguiria fazer essa transição tão naturalmente quanto o Nicolas Cage faz. E o filme tem um elemento que a gente não falou aqui, mas que eu acho bem importante, que ele tem um elemento quase sobrenatural na trama, porque tem vilões que são parte de uma seita, estilo Charles Manson, uma seita liderada por um doidão super narcisista e que quer dominar todo mundo. Mas tem um outro grupo ali de outsiders que são quase monstros mesmo. Eles são transformados por uma substância, uma espécie de LSD alterado de alguma maneira, e eles viram monstros, são personagens monstruosos. Então, o filme tem esse elemento de fantasia ali que é incomum nesse tipo de filme de vingança, porque geralmente um filme de vingança seria um Cobra, Stallone Cobra, não sei, um Rambo, muito num registro só. E ele faz esse filme nesse registro de vingança, mas ao mesmo tempo tem uma facção de fantasia no filme, que tá até... Sim. Eu acho até um pouco deslocado, mas interessante, diferente. Diferente, mas acho isso bem deslocado. O que ele quis fazer. E eu acho que o Nicolas Cage transita bem nisso tudo, em todos esses pontos que o filme quis fazer. Eu ouvindo uma entrevista com o Nicolas Cage, ele disse que ficou atraído pela melodia dos diálogos. Imagina, a última coisa que eu imaginaria, porque o filme nem tem tantos diálogos assim. Pela melodia. Mas tem um trecho de diálogo especificamente que o Nicolas Cage é atacado ali numa cena de ação e ele fala: "Você rasgou minha camisa!" E se revolta por causa disso. Ele diz que gostou tanto dessa frase, "Você rasgou minha camisa", que ele cantava antes de gravar a cena como se fosse uma música, como se fosse o trecho de uma música, uma música de heavy metal. "Você rasgou minha camisa", enfim, ele adorou esse trecho do filme. Tá, são os motivos pelos quais o Nicolas Cage topa o papel. Sobre o filme, ele me lembrou também o Nicholas Winding Refn, o diretor do Drive, do Only God Forgives. Me lembrou esses dois filmes mais recentes dele, Only God Forgives e o Demônio de Neon. Acho que Só Deus Perdoa que ele veio no Brasil. Só Deus Perdoa, né? E o Demônio de Neon, que são filmes muito estilizados, muito, assim. Cada cena grita mesmo. Total. Nas imagens. A gente falou do Demônio de Neon aqui. E depois quando você vai pensar sobre o filme, você pensa, a experiência foi interessante, mas o filme não me deixou tantas coisas, eu não me agarrei em tantas coisas do filme, não consigo discutir sobre ele porque me parece um pouco vazio, isso que o Chico disse agora. Não sei se foi isso que ele... A gente falou do número 42 do mais ou menos. Então eu fico muito dividido com esses filmes, com os filmes do Nicholas Winding Refn, com os filmes até alguns filmes do Gaspar Noé, que eu acabo detestando depois de ver. Os filmes do Gaspar Noé, isso é uma revelação pra mim. Vejo todos, vi todos. Olha só. Mas eu termino não gostando, mas enquanto eu tô vendo, não deixa de ser uma experiência diferente, porque ele quer provocar o espectador de outra maneira, e principalmente usando as imagens, a trilha. Um filme como Enter the Void, como até o Love mesmo, são filmes que não te deixam nada no final da sessão, mas enquanto você tá vendo, o filme tá te provocando, brincando com seus sentidos. É um grupinho de cineastas manipuladores, né? Cada um ao seu estilo, porque mas na verdade, a provocação sinceramente, eu não sei se o que a gente busca neles é o que eles querem dar, porque a gente vai buscar sentido, conteúdo, discussões, sei lá o quê, e eles não estão querendo necessariamente entregar isso, eles estão querendo entregar uma experiência visual, sonora, que vá provocar nossos sentidos, deixar a gente desnorteados durante o filme, que funciona para alguns, que não funciona para outros espectadores. É isso que eles querem. Eu acho que, por exemplo, entre o Gaspar Noé e o Nicholas Winding Refn, eu acho que tem uma diferença, assim, eu sinto no Gaspar Noé um cara que quer chocar. Isso já é uma característica que me afasta dele. No Nicholas Winding Refn, acho que ele é bem isso, assim, ele quer provocar experiência visual, ele quer ser o cara que, sei lá, cria um universo que tem um controle muito rígido do negócio. Às vezes eu acho que ele tá bem vazio, mas às vezes eu gosto do embarco na viagem dele. Por exemplo, tem um filme que eu não sei se eu vendo de novo se eu ia gostar, que é o Valhalla Rising. Eu adorei quando eu vi.
Mas eu não sei se esse filme é grande coisa, entendeu? O Drive eu gosto demais, gosto anterior- bastante. Anterior ao Drive. Mas o Só Deus Perdoa eu acho bem vazio, apesar de que eu achava a Kristen Scott Thomas musa total. desse É filme. interessante. Ele ficou na eu não sei. varanda, viu? Ele ficou bem na qual? varanda. Só, qual? O Demônio Demônio não? ficou com 67 Ah, não, no mas Metavaranda. o Demônio eu não falei, eu falei do Só Deus Perdoa. Ah, tá. Não, O Demônio eu gosto. Só Deus Eu Perdoa, gosto, não dá. porque, enfim, muito louco. Então, mas é difícil. Eu acho difícil falar sobre esses filmes. Eu sinto que eles São muito difíceis, eu também É, acho. é É um porque cinema complexo. como se eu não tivesse tanto interesse mesmo, assim. No o caso do... Aí eu tento analisar esses filmes pelo suposto propósito deles, pela intenção do diretor. E tudo bem, eu analiso, mas no final eu saio questionando. Mas e aí? Você queria chegar aonde? Você tá achando que fez uma coisa muito ambiciosa, muito original e na verdade... Ou em mim né, você não chegou, né, pelo ou- menos. Você fez uma carpintaria ali, você fez encheu o filme de penduricalho, mas na verdade entregou um filme como vários que eu já vi, ou onde mais você queria ter chegado com isso? Enfim, eu fico sempre me perguntando isso. O Chico falou sobre a trilha do Johan Johansson, que morreu esse ano. Ele morreu em Exatamente, é a fevereiro. última trilha dele, eu acho. É a última trilha dele, né? Ele fez a trilha do Sicário, do A Chegada. Do Como Treinar Seu Dragão. Enfim, ele é muito bom, realmente a trilha é marcante. Tem esse ótimo. tom meio de sintetizadores, bem dos anos 80 mesmo, Sim. né? Eu adoro a trilha. O que eu gosto da intenção do filme de dividir em duas partes. Eu acho legal como ele leva para as imagens o que seria uma experiência psicodélica. É tudo muito distorcido visualmente mesmo, né? Chega num ponto em que a atriz principal ela dá um grito que parece que o filme vai dissolver na tela, né? Ele ganha vários tons de vermelho. Não dá pra dizer que não é interessante, porque e nem não dá pra dizer que seja algo comum, simples. Porque não, ele tá querendo fazer um cinema muito ambicioso dentro do gênero, né? O que não me pega muito é que muita ambição, mas a dificuldade com a conexão eu acho que é um dos problemas do filme. o que não me pega muito é que eu acho que o ritmo do filme pra mim é falho. Eu acho que ele não me envolve tanto quanto ele acha que tá me envolvendo, porque ele acha que vai envolver com essas experiências visuais e com trilha sonora, mas o ritmo de cena ligando a cena, eu sinto um filme muito parado, muito... Meio modorrento, né? que a gente sabe pra onde ele vai, mas ele tá demorando só porque ele quer fazer... ele quer ser lento, né? Não porque aquilo tá sendo necessário pra narrativa, enfim. Então, quando você fala, por exemplo, você citou essa coisa do grito dela que viram mil coisas e tal... Eu adoro essa parte do filme. Eu acho que ali ele tá quase numa abstração. Ele chega quase numa abstração. Sei lá, uma viagem que você tem que embarcar de qualquer maneira. Quando ele tem uma historinha pra contar depois, aí me perde realmente, assim, porque eu não quero muito seguir aquela historinha lá. Eu prefiro muito mais ficar meio... sei lá, assustado por aqueles personagens que você não sabe direito o que são, como são e tal, até que ponto ali tem uma alucinação, uma coisa Eu me fantasmagórica senti e um tal. pouquinho Suspira nesse começo. Então, é uma boa comparação. Na sensação, né? Nada a ver as histórias, mas a sensação. Não, e uma boa eu me comparação, senti. até porque Suspira é um filme que usa muito essa experiência visual e sonora. Não acho que tem nada a ver um com o outro, mas assim, tem essa por esse lado, né, do Uma conceitual, alma meio vamos dizer parecida, assim. Então, pra mim, se o filme fosse todo baseado naqueles 20, 25 minutos iniciais, eu ia amar o filme, assim, ia ser embarquei num filme cabeça, Tarkovsky, né? E beleza, tudo bem. Eu queria mais era, sei lá, ficar ouvindo aquela trilha sonora louca, ficar, enfim, tomar uma cerveja assistindo aquele filme. Acho que devia tomar outra coisa, na verdade. Acho Era um pouco mais melhor. pesado. Eu digamos, acho que o né? David Lynch teria feito isso, porque né, o David Lynch ele é corajoso o suficiente para levar as últimas consequências desses propósitos de filmes dele. É por Ele não cede a narrativa convencional como esse filme Exatamente. cede, porque esse filme chega num momento que ele tem que apresentar uma trama. Exatamente. Quando ele apresenta a galeria dos personagens da seita, aquilo me incomodou, porque eu falei, isso pra mim é tão comum. Tá parecendo um filme do Tarantino, né? Tá parecendo um filme do bem banal, né? Guy Ritchie, Você- porque cada um é
esquisito de um jeito e ele quer mostrar isso, enfim, não gostei. Quando você falou do David Lynch, eu lembrei que quando eu escrevi um bloquinho só sobre o filme, eu falei isso, que parecia que era o David Lynch leu um monte de quadrinhos sobre o multiverso e tomando Pepsi Cola. Porque é um David Lynch muito diluído, vamos dizer assim, nessa coisa do alcance, do que ele pretende, das conexões que ele propõe e tal. É um David Lynch adolescente, vamos dizer, o começo. Não o filme inteiro descamba pra outra coisa. Mas assim, eu acho que ele se apresenta como um David Lynch adolescente ali, sabe? Mini David Lynch. É verdade. E eu acho que quando vira um filme de vingança mesmo, a segunda parte, aí eu tenho problemas, porque eu acho que é muito maçante e eu não vejo nada tão criativo também na construção das cenas. Especial, eu não saio do filme lembrando de uma cena especificamente. Como, por exemplo, no Mãe e Pai, Mom and Dad, eu saí do filme gostando de cenas que eu vou lembrar por muito tempo. E por mais que eu não tenha achado o filme grande coisa. Mas nesse, eu sei que ele quis construir grandes cenas, mas eu não lembro, não sei. Eu achei muito maçante, muito convencional. Eu acho tudo que vocês falaram do começo, onírico, mas acho que ele é problemático na questão de captar boa parte do público que for assistir. É para um público que goste desse tipo de imersão. Mas tem toda a questão visual, plástica, que eu acho bem curioso. E a segunda parte eu acho tão banal, tão qualquer filme de vingança, que eu vai desconstruindo pra mim qualquer interesse no filme na segunda parte por isso. Tá bom, ele vai lutar, vai matar, vai explodir, as cenas não são graficamente incríveis, não são a outra face, que são cenas de ação maravilhosas, não tem nada disso especial, então acaba meio que pasteurizando o que ele já tinha feito de visual, de onírico, de atraente. Pra mim, engraçado, pra mim as cenas de ação, elas realmente não são memoráveis. Pra mim as cenas memoráveis, mais bonitas, mais bem trabalhadas, são as cenas que não tem ação. É verdade, é verdade. É porque ele trabalha muito com as cores, né? São cores muito fortes. Aquela sequência que a personagem sai da casa e vai andando pela floresta e tal, não sei o que, eu acho incrível, eu acho tão, sabe... É o que tem de melhor ali no filme, né? É o que eu gosto mais. Vamos pro Metavaranda? Vamos. E aí, Thiago? Eu vou dar 5. Chico, eu vou dar 4. Eu vou dar 6,5. Ó. Teve uma mudança drástica aqui nos números e 52 do Metavaranda, a Mandy está pendurado. Eu acho que é isso, é um filme que deve ser visto, né? A gente recomenda. Eu, pensando na carreira do Nicolas Cage, é um dos filmes recomendáveis dele, dessa última fase, sem dúvida. Não, essa última fase é obra-prima. Acima da média recente. Um dos filmes para quem tem preconceito com o Nicolas Cage, que deve ver... Se bem que eu concordo com o Chico quando ele falou que é um filme que tem tudo, tem um pouquinho de tudo da carreira do Nicolas Cage. E coisas boas e ruins também. Sim, né? sim. Tá tudo ali dentro desse filme. Exatamente. Vamos falar pro próximo filme, então. Mãe e Pai, filme que está nos streamings. É um drama russo, né? Mãe e Pai, do Sokurov. Esse é mãe e filho. A gente quis dar uma guinada aqui mãe agora. Mãe e filho, pai e filho, tem esses dois. Sokurov. Diretor Brian Taylor. O diretor Brian Taylor tem bastante coisa já aí na carreira, né? Adrenalina, Gamer, Motoqueiro Fantasma 2. Ele tá aí... Só filmão. Ele tá aí se colocando, né, Thiago? Um diretor de filmes de ação, sempre com toque cômico. E esse é o primeiro filme que ele assina não como Taylor apenas, e como Brian Taylor. Antes era Taylor isso. Só. Esses detalhes eu só. desconheço. Até porque eu não vi nenhum desses filmes anteriores, pra ser bem Ele fazia sincero. filmes em parceria com o Neville Dean, acho que o nome dele é Brian Neville Dean, eu tô esquecendo. Agora eles terminaram a parceria. O Neville Dean foi, acho que é Mark Neville Dean, tô esquecendo. Mark Neville Dean. Ele foi fazer o The Vatican Tapes, que é um filme bem mais fora desse estilo que era da dupla. Um filme mais de terror, enfim, foi muito mal recebido, passou aqui no Brasil, mas o Brian Taylor seguiu essa linha dos filmes que eles vinham fazendo, que são filmes com ação, com comédia, com edição muito rápida, referências pop, filmes que são muito queridos por esses cinéfilos vulgares, quem são, do que se alimentam, enfim, eles adoram o cinema dele. Principalmente Gamer, o Motoqueiro Fantasma, o Adrenalina, que é o filme do Jason Statham, o Crank 1 e o 2, Adrenalina 1 e o 2, são filmes que já tem tudo isso que virou marca do cinema da dupla.
E agora o Mãe e Pai é um filme que o Brian Taylor leva isso para um passo à frente, talvez? Um passo adiante nessa sanguinolência. Chico Firman, o que você acha da carreira de Brian Taylor? Eu acho nada, que só vi Mãe e Pai. Você não viu Adrenalina, Chico? Ah, você tem que ver. Não Acho que você vai gostar. nenhuma. Acho que você vai gostar, Chico. Tenho É vontade, guilty não. pleasure total. Muito bom. Será? Puta. Bom, vamos então para a sinopse, assim mergulharemos em Mãe e Pai, esse filme família. Ô Chico, e de repente surge em todos os pais um instinto animal de matar os próprios filhos. Como a filha adolescente Anne Winters, e o filho mais jovem Zachary Arthur, podem sobreviver à mãe carinhosa Selma Blair, e ao pai excêntrico. Nicolas Cage. É isso. Eu não acho que seja tão excêntrico, mas tudo é porque é Nicolas Cage, né? Aí é, Mas Ah. ele tem um É certo um grau pai de meio- excentricidade, Ele assim, grita já no café da manhã. ele constrói um personagem que é um pai que é como se fosse um fã ele era um fã adolescente de metal e punk que cresceu e virou um adulto coxinha, Exatamente. mas que se sente um pouco frustrado Mas- nessa condição dele. Em casa ele tenta soltar isso, tem É. o carro. De vez em ainda, quando tem ele a tenta mesa de soltar isso. sinuca, e tem tudo mais. Essas questões reprimidas da adolescência, né, que ele tem. Exatamente. Mas E o filme e tem o essa filme? ideia, E o filme, né? me digam. A ideia é muito simples. O Brian Taylor fala que o filme partiu dessa pergunta. Às vezes a gente sente vontade de matar nossos Eu filhos. acho O que a essa gente faria? Premissa genial, gente. Eu não diria genial. Não, porque, sinceramente, Que é isso, eu acho Michel? genial. Porque é um filme de terror. Escondam suas crianças. É bom a gente descobrir o Michel, né? Nesses momentos Não precisa imprevistos. esconder as crianças porque você só tem vontade de matar os seus filhos. Eu não tenho filhos. Os Instinto outros você- selvagem. é. Eu achei super legal essa coisa do oposto da superproteção maternal e paternal. Quer dizer, é você brincar com uma das coisas mais sagradas que existe. Que a mãe e o pai vão proteger os seus filhos até as últimas consequências. E o filme só inverte isso. E o que os pais querem? Só matar os filhos, mais nada. Não querem matar mais ninguém. É só os filhos. É como se invertesse o sinal Exatamente. desse instinto de proteção. É, inversão completa. Então eu achei isso tão curioso, essa ideia. Eu acho bom. É bem ousado mesmo É. você fazer um filme sobre isso, Imagina né? No pôr dia de minha hoje. mãe pra ver um filme desse. Vai querer te matar. Talvez. Mas no fundo é mais ou menos. Tem até uma personagem que fala isso, faz essa referência no meio do filme, mas é como se fosse um tipo diferente de filme de zumbi, né? Porque o que acontece nos Sim. filmes de zumbi é basicamente isso, né? Os zumbis tiram a nossa identidade e transformam a gente em outras pessoas que só querem matar. Gente, nesse caso são pais que querem matar ou de filhos. invasão alienígena. É. Já havia invasão de corpos, invasores de corpos. Invasores de corpos. É, uma coisa exato. assim. Zumbi ou invasores de Eu corpos. gosto muito do início do filme, de toda aquela. De como as coisas vão surgindo e tomando conta da cidade, da escola, das casas e tal. Eu acho muito legal como isso aparece. Porque eu disse assim, nossa, a primeira cena que eu vi, Guilty Pleasure. Guilty Pleasure, Guilty Pleasure, Guilty Pleasure. Aí fui me deliciando. Eu acho que o filme cai um pouco pra mim quando ele vai pra casa e ele vira um filme indoors, né, praticamente. Aí ele vira assim. comédia deslavada. Vira uma comédia deslavada, mais quase trash, né? E aí eu acho que ele perde um pouco do impacto que eu tava me deliciando muito antes, assim, achando muito divertido. Vários tipos de filme que eu gosto estão misturados ali naquele começo. Eu amo Invasores de Corpos, né? Adoro filme de zumbi, então ali eu tava me sentindo em casa. Aí quando ele vai pra casa, aí eu achei Aí você não que gostou muito. achei que ele fica meio mais, ele empobrece um pouco. Ele sei lá, ele perde um pouco sei lá, do impacto que ele tinha mesmo de tentar mostrar uma sociedade toda tomada, perturbada, louca, querendo votar em... não quer. Enfim, e aí vai pra uma outra coisa, entendeu? Que é divertido também, mas eu acho que é menos impactante pra mim. Eu achei estiloso, debochado, histérico, inventivo. Eu me diverti muito. Guilty Pleasure no começo com essa construção toda e a parte da comédia debochada com o Nicolas Cage lá se ferrando literalmente e a Selma Blair, aquela coisa doentia de serial killer.
Adorei, nem tava esperando que ia gostar tanto assim. Olha só! Meu gente. Deus, o que tá Palmas para acontecendo? Michel. O que Um tá dos guilty pleasures acontecendo? do ano, com certeza. Michel que se tá vulgarizando acontecendo? total É. aqui na varanda, revelando a outra face de A Michel outra Simões. face de... Na verdade, o nome do episódio é outro. As outras faces de Michel Simões. É isso aí. Eu acho que é um projeto sob medida pro Nicolas Cage. Eu entendo ele ter lido e gostado do projeto, porque é o tipo de filme diferente, provocativo, que ele gosta de fazer. E o Nicolas Cage tem uma coisa que ele lê os projetos, ele gosta da ideia. Isso que você falou, né? Nossa, a ideia do filme é genial. Então pro Nicolas Cage é assim também. Ele falou, a ideia do filme é maravilhosa, façam o que quiser comigo, vou mergulhar nu com os peixes, enfim, ele faria qualquer coisa. Aí ele gostou da ideia, ele comprou a ideia e ele gosta muito Se vai do sair diretor. bom depois, Se vai tanto sair faz. bom, tanto faz. Me chama pra pré-estreia. Tipo, Me chama que eu vou. eu vou ver o que aconteceu. Aí, Michel, você tem um filme pra sua lista de Guilty Pleasure, você tava procurando, né? Aí Tem dois apareceu. já buscando, né? E agora esse. É melhor, já é mais tem- digno que o meu, que é Mamma Mia 2, né? Então, Nossa, é mais... essa eu não gosto O que eu vejo e que me incomoda um pouco nesse tipo de filme, eu acho legal, acho divertido. Enfim, tem um frescor na ideia, a ideia é boa mesmo, é provocativo e tudo mais. Só que que me incomoda muito nos filmes dele e outro queridinho dos vulgares, que é o Jaume Colette Serra, que são guilty pleasures pré-fabricados. Filmes que querem ser guilty pleasures. Eles nascem da produtora Guilty Pleasures, apresenta mãe e pai. Então eles sabem que existe um público para esse tipo de filme e fazem o filme sob medida para eles. Isso me incomoda um pouquinho, porque eu acho que o legal do Guilty Pleasure que me atrai mesmo é o filme que quer ser de um determinado gênero, e por uma série de motivos ele atrai e se torna mais saboroso, e isso foge do controle da equipe que está fazendo o filme. Isso é o que me atrai mais nos Guilty Pleasures que eu gosto, que eu levo e tudo mais. Mas eu gosto da ideia, eu acho que a ideia é boa, principalmente no início do filme, porque, como o Chico falou, ele tem essa estrutura de filme de zumbi, então tem cenas muito boas do momento em que as pessoas descobrem que a ameaça chegou e como lidar com essa ameaça. Então tem uma cena no colégio que todos os Adoro. alunos têm que ficar trancados na sala, porque os pais querem que eles saiam de qualquer maneira. E aí um aluno... Demais, ninguém entende, né? Um aluno desesperado pula a cerca e aí a mãe dá uma alfinetada com a chave do carro. Enfim, tem esse absurdo que é engraçado, feito como uma comédia muito mórbida, enfim, sem limites. É divertido. Tem uma outra cena do nascimento de um bebê ao som de Roxette, que também... Essa eu acho que é marcante, essa eu vou levar. Nossa, essa Que é ao som de... inesquecível. Qual é a It música? must velho? have been love. Nossa, maravilhosa. Enfim... Sabe de onde é essa Deve ter música, sido amor, mas acabou o amor. É isso o filme, né? Ele resume. Era pra ter sido But amor, it's mas over, acabou. né? E é isso, acabou o amor. Aquela cena é maravilhosa. E o filme usa, como disse o Michel, essa ideia louca e zoeira. Zoeirona, pra falar um pouco sobre esse instinto de proteção dos pais e das mães e o quanto ele é absurdo no lado positivo, chegam ao ponto de sufocar os filhos. Então, se você inverte essa premissa e mostra como seria se o sinal fosse contrário, você vê o quão extremado é esse instinto de proteção. Acho que o filme quer brincar um pouco com isso. Foi o próprio Brian Taylor, né, que escreveu O roteiro. filme. Foi, né? roteiro. Mas, aí, o grande mais, eu acho que lá vem isso, o mais. pra mim, dura meia hora. A parte final eu acho um saco, a parte dentro de casa se arrasta, e o filme tem 1h20. Se arrasta até não poder mais, não é criativo como ele acha que tá sendo. Eu acho que ele é muito bom fora da casa, porque aí ele pode brincar com uma edição mais ágil, com cenas mais divertidas, mais surpreendentes, mas quando vai pra dentro da casa, acabou a ideia. E com esse conceito de que tá dominando tudo, né? Que essa coisa tá dominando o mundo. E entra em casa, são os dois filhos se escondendo do pai e da mãe. Acabou o filme. E aí você ainda tem 40 minutos de filme pra preencher. Meio aquele filme de terror do cego, esqueci o nome dele. Qual? Do quê? Aquele terror que o cara da casa é o cego, o dono da casa é cego. Aquele é melhor, hein? Não tô comparando os filmes, tô comparando a ideia. O homem... Isso aí eu esqueci. O homem... Esqueci, não lembro. Mas eu gosto do jeito como o Brian Taylor dirige, é bem ágil, ele tem esse espírito que muitos cinéfilos gostam, que diria mais vulgar, é porque como ele não tem compromisso nenhum em querer que o filme ganhe prêmio, seja elogiado pela crítica, ele faz lá como se fosse um clipe
muito... Homem nas Trevas. Homem nas Trevas. Como se fosse um clipe de punk rock, brincando com tudo que é possível brincar. O Nicolas Cage tá se divertindo muito com o filme, dá pra ver. Ele Todo cria um personagem mundo, bem né? caricato. É. Eu rio muito com o Nicolas Cage e eu aplaudo a cena, não vou contar, porque aí seria spoiler, mas a cena que chegam visitas na casa. Ah, sim, é. Que isso é uma viradinha. É, no então, filme. mas não podemos falar que aí seria um spoiler, mas... É. Ele funciona como... Eu acho Ah, é sensacional, maravilhoso sensacional. isso. Eu É- aplaudi, é ótimo, quando é fala ótimo, quem é ótimo, é, é o que acontece, eu achei sensacional. É bom, muito bom. Ele combina, ele funciona como comédia, eu acho, ele é engraçado. Enfim, eu acho muito parecido com A Babá, do MacD, Muito, que é um filme muito. recente que estreou na Netflix acho e que melhor. também queria ser Guilty Pleasure do início ao fim. Sim, né, a estrutura também é parecida, É. né? A segunda parte, É. mas dentro da casa, né? Vamos pro Metavaranda? Agora é sua vez de começar, Chico. Nota 6. Eu dou 6,5, Thiago. Eu dou 5. Com isso, ele ficou com 58 no Metavaranda e ele ficou pendurado? Tá Ele pendurado, aqui? tá pendurado. Pendurado. E vale ver também, mas esse com, assim, não é pra todo mundo. Não, esse com pipoca. Nenhum é pra todo mundo. É, o Mandy também não. Gente, faz uma definitivamente. sessão dupla com os dois. Imagina, dois filmes Eu com Nicolas fiz, Cage. Chico, Dois exatamente. filmes que começam com a letra M. Chico, eu comecei com Mandy, emendei com pai E e mãe. emendei. Emendei Emendei. com pai e mãe e no final eu queria tomar um remédio pra dor de cabeça, um antiácido, sei lá. Não foi tão agradável Foi assim. desse nível. É, isso, não pô. sei. Eu gosto do Ah. Nicolas Cage, mas eu acho que eu acho que são filmes irregulares. Eu não gostei de nenhum dos dois mesmo. Muito bem. Eu achei os dois legais. É, se eu tivesse visto só o pai e mãe, teria sido mais agradável. Mãe e pai. Mãe e pai. Mãe e pai. Sokurov dirige. Vamos para recomendações? Cris Lume, Oi. fale oi para os nossos ouvintes e conte sobre o que você quer comentar. Nossa, hoje eu tenho uma não recomendação, que é que a gente tá sempre Já infringindo o começa não quadro, né? recomendando. Estreou agora um filme chamado Um Pequeno Favor. É um grande favor vocês irem ver, viu? Porque é bem chato. Com a Blake Lively e com a Anna Kendrick. Isso porque o filme todo, assim, eu gosto da Anna Kendrick, mas o filme todo na vozinha dela não é bacana, né? Michel viu comigo, Michel tem impressões ainda mais palpitantes sobre o filme. É um sufoco, viu? Dirigido pelo Paul Feig, diretor de Missão Madrinha de Casamento e... Ghostbusters, com as A meninas. gente falou dele do Caça Fantasma, no episódio 31. Então, o filme não tem esse mesmo, sei lá, esse mesmo humor bacana desses outros dois filmes, eu acho. Eu gosto do humor desses É outros curioso que ele filmes. quer fazer um thriller... Um pouco garoto exemplar, vamos dizer meio assim, né? exemplar com a comédia que ele sempre usa nos filmes dele impregnada e fica uma salada, né? Então, você não sabe direito, é uma comédia de humor meio dark, né, com as duas meninas. Mas eu queria destacar duas coisas legais do filme. Você conseguiu achar coisas legais? Sim, o figurino tá maravilhoso, o figurino das duas, estão belíssimas, lindíssimas, as duas atrizes, inclusive. E o marido nessa linha aí do Asian September, o marido da Blake Lively no filme é o galã do Crazy Rich Asians, é o Henry Golding. Então eu acho interessante também. E a inserção dele também é bem natural, não tem muita referência ao fato dele ser asiático, aquilo que a gente falou na semana passada. Não se torna um diferencial, alguma coisa assim da trama. Ele é encaixado de um jeito bem... Mas eu acho que, sim, isso tudo é legal você ter destacado, mas eu acho que o filme tenta ser um thriller, mas é tão rocambolesco que você vai telegrafando o que vai acontecer no mesmo instante que a ideia é lançada no filme. Então a surpresa é zero, assim, você vai eliminando todas as surpresas muito facilmente, porque é óbvio que vai acontecer isso, que é óbvio que vai acontecer aquilo. Sim, o garoto exemplar, ele tem uma virada bem demarcada, e você tá esperando uma virada, mas talvez não daquele tamanho, então você ainda se surpreende, e o garoto exemplar, ele não tenta flertar tanto com o humor, esse ele tenta e não consegue, né, ele fica ali na beirada e não se concretiza, então, enfim, Não rolou. não rolou. E aí, Fiquei Chico bem Firman? curioso. Ficou pra ver o curioso? filme, fiquei, sim. Eu confesso que eu Porque também. essa questão dos figurinos e da questão asiática, eu vou ver Não o é, filme. não Olha é, só. olha Vou só. ver o Tá- filme. eu tem- gosto- Pelos figurinos e pela O que questão eu mais gosto é a trilha sonora francesa que tá o Tem filme isso também, inteiro. é um Tem filme, trilha sonora francesa? muito francesa, umas Inteiro. 3, 4 Oh, músicas meu diferentes, Deus. assim. Porque boa parte do filme tem as duas conversando, principalmente na primeira meia hora, as duas conversando em casa, tomando Campari ou, sei lá, Martini. Campari. Martini, é. E as crianças
brincando, e aí elas estão se revelando, você vai conhecendo as personagens. E é sempre a dona da casa, que é a Blake Lively, sempre ouvindo músicas francesas. Enchendo a lata, enchendo a lata. Enchendo a lata. Gostei. Bons figurinos, atores, questão asiática, E música música francesa, francesa. É só isso, garota é. exemplar, Blake Lively E e o Anna filme que é bom Kendrick. nada. Olha, Você me convenceu, Michel. enfim, Que bom. E teria aí, que- Chico, e você, tem recomendações? Quero assistir esse filme. Tem 2 filmes que estrearam em circuito que eu gostei bastante. O primeiro é o Uma Noite de 12 Anos, que é o indicado do Uruguai para o Oscar, que é sobre a prisão de vários militantes no Uruguai ocupado pela ditadura, inclusive o Pepe Mujica, que depois virou presidente do Uruguai. É um filme muito tradicional, vamos dizer assim, no O ator é no espanhol, formato. né? Eu não Ele é sei espanhol, ele direito. fez bastante filme. Entre os atores tem o Chino Darín, né, o filho do Ricardo Darín, é um dos atores. Tem uma ponta da Soledad Villamil, que é aquela atriz do Segredo dos Seus Olhos, faz a juíza. E tem a Mirella Pascual, de Whisky, que é uruguaia mesmo. Mas o filme, assim, ele é bem tradicional nessa coisa de contar, de encenar o que aconteceu na prisão. São 12 anos de prisão, né, que ele retrata. Mas ele é muito, muito bem encenado, é muito bonito o filme, assim, e tem umas horas que ele parte para umas coisas meio de fantasia, que geralmente dá tudo errado em filmes desse tipo, quando eles partem para fantasia, e nesse filme eu acho que ele administra muito bem mesmo, quando ele fala de sonho, quando ele fala de alucinação. É bem interessante mesmo. E nessa época que o Brasil está vivendo, eu acho bem fundamental assistir. Nosso amigo Ailton Monteiro disse que devia passar na tela quente para todo mundo lembrar daquela época da ditadura. Sensacional. E tem um outro filme que eu achei muito interessante também, que acabou de estrear, que é a só pra te Fábrica... cortar, é o Antônio de la Torre, ele é um dos Antônio principais de la atores Torre. espanhóis hoje em dia. Olha, tá tá sempre vendo? nos premiados, ele é um dos... Tá faltando ator uruguaio também, né? Porque o Chino Darín é argentino. tá O outro, faltando ator enfim, uruguaio. são 3 protagonistas, o que faz o Pepe e mais os outros 2. E o outro filme é um português, A Fábrica de Nada, que é um filme que tem que ter uma certa disposição, porque ele tem 3 horas e porque ele... 3 horas tudo bem, né? A gente já pegou o filme de 8 horas, né, Michel? Sim. Mas ele tem uma narrativa bem, bem diferente, assim. Ele fica se transformando o tempo inteiro. Uma hora ele é um filme sobre operários que querem evitar que uma fábrica feche, e depois ele vira uma discussão teórica sobre desemprego e sobre economia na Europa, e em alguns momentos ele vira um musical. Então é bem louco, bem, bem maluco, mas assim, é um filme bem interessante, assim, e cada vez que eu penso nele eu termino gostando mais. Eu preciso escrever para organizar minhas ideias sobre ele. Mas vale muito a pena assistir. A Fábrica de Nada e o Uma Noite de 12 Anos. Muito bem. E aí, Thiago? Eu recomendo a volta do seriado The Good Place, que eu gosto muito, voltou para a 3ª temporada. É incrível como acabou se tornando a grande série de comédia do momento. E ele começou de um jeito tão low profile ali, era diferente das séries que estavam sendo feitas, tem um lado surreal muito acentuado, tem discussões filosóficas a cada episódio, então parecia até que não colaria, que só duraria uma temporada e que depois viraria cult. Não, acabou virando a série de comédia do momento. Que bom, né? Que legal, é uma bela surpresa isso ter acontecido. E ainda melhor porque eles estão on fire, né? Estão muito ali num clima de altíssima inspiração a cada episódio, e essa temporada nova começou muito bem. O legal é que ela é exibida também via Netflix. A cada semana tem um episódio novo simultaneamente com a transmissão nos Estados Unidos. Vocês já sabem, mas eu só tô aí pra lembrar pra quem perdeu aí a agenda. Voltou, gente. Voltou The Good Place. Assistam. E a minha outra recomendação é um podcast que eu ouço já há muito tempo, agora terminou a 3ª temporada e eu gostei tanto dessa temporada que eu quis recomendar para os nossos ouvintes que curtem música e além de cinema. Acho que várias vezes os assuntos se relacionam, mas eu sei que temos ouvintes que também curtem música pop. O podcast chama Dissect. A ideia do criador do podcast, do apresentador, chama Cole Kushner, um americano, é dissecar discos que foram lançados música a música. Então ele fez o primeiro episódio sobre um disco do Kendrick Lamar, o segundo sobre um disco do Kanye West, e o terceiro agora é sobre Blonde, do Frank Ocean,
que é um dos meus discos preferidos desse século. Se eu tivesse que fazer uma lista de discos desse século, eu tava pensando nisso, acho que esse seria o primeiro, porque eu adoro, Olha acho só. muito bom. Eu achei que a frase seria: se eu tivesse que lançar um disco, seria esse. Seria esse. Até parece, Chico. Quisera eu, viu? Mas o legal do podcast é que ele pega música a música, ele destrincha cada música, tanto da parte de produção, de arranjos, quanto das ideias, das letras, de referências, e é sempre cada episódio, para quem imagina, para quem gosta do disco e para quem já se envolveu muito com ele, ver uma pessoa analisando tão profundamente cada música é emocionante, viu? Eu termino cada episódio no chão, é maravilhoso. Para quem gosta do disco e para quem gosta de música pop como um todo, acho que vale ouvir Dissect. Muito bem, muito bem. Eu vou recomendar que a gente assista, as pessoas assistam os filmes do Nicolas Cage, né? Pra poder dialogar com esse episódio. Revejam. Revejam. Tratem o Nicolas Cage com mais carinho, mais amor. Vejam e revejam que Nicolas Cage... Empatia, né? E boa. É uma palavra da moda, né? Empatia. Empatia com os filmes dele, principalmente com os projetos mais ambiciosos. Alguns mais panfletários a gente pode evitar. É isso aí, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau e vote bem.